Hebreus capítulo 8, a partir do verso 7. Nós vamos dar continuidade, à nossa série de estudos que nós estamos fazendo na Epístola aos Hebreus. Nós vamos continuar aí a partir do verso 7. Nós começamos, fizemos a exposição do verso 1 ao verso 6. E agora, se o Senhor nos abençoar, se o Senhor nos conceder a sua graça, nós continuaremos aí a fazer essa exposição do verso 8 ao verso 13, do verso 7 ao verso 13. Amém? Todos acharam? Então vamos fazer a leitura aí do verso 7 em diante. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato repreendendo os dias. Aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, e também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Até aí, deixa aberto aí, curva apenas a cabeça, vamos orar mais uma vez para que o Senhor nos ilumine. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós viemos a Ti em busca de iluminação, Senhor, de maneira que o Senhor possa nos conduzir, Senhor, na compreensão dessa Sua palavra. Nós sabemos que nós não somos nada, Senhor, de nós mesmos, nós não temos mérito, virtude nenhuma para estar aqui diante do Seu povo, Senhor, ministrando a Sua palavra ao Seu povo. Eu sei que eu não sou nada, que eu não sou ninguém, Senhor, mas eu sei, a minha esperança está no Seu agir, Senhor, no decorrer das épocas, das eras, através do Espírito Santo. O conhecimento me leva a crer, Senhor, que o Senhor usava homens que não são homens pecadores para falar com o seu povo. E nós vemos isso no relato santo, Senhor, de como que o Senhor usava os seus homens através do Espírito Santo, que o Senhor os enchia, Senhor, de maneira que com intrepidez e eles anunciavam a sua palavra. E é nessa esperança, ó Deus, que eu venho a Ti hoje suplicar, Senhor, mais uma vez, a sua graça, o seu enchimento, de maneira que o Senhor me encha do Espírito Santo, de maneira que eu possa pregar a sua palavra sem nenhum impedimento, de maneira clara, de maneira simples, para que todos possam compreender. E eu rogo também que o Espírito Santo vá a cada coração dos irmãos que estão aqui nessa noite, Senhor, e faça com que essa palavra entre no coração de cada um deles, de maneira que todos possam receber essa palavra com alegria, de maneira que todos possam ser edificados, Senhor, através dessa palavra, de maneira que essa palavra possa causar grande alegria, grande alento no coração de cada um dos irmãos, Senhor, essa noite eu te peço. Eu te agradeço mais uma vez em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje o nosso tema hoje é a nova aliança. Nós vamos tratar da nova aliança, O autor aos Hebreus, ele fala muito dessa aliança, do quão essa aliança é sublime, do quão essa aliança ela é grande. E nós vamos ver aí alguns aspectos dessa aliança. Nós estamos, como eu disse, dando continuidade hoje, à Epístola aos Hebreus, e nós vamos meditar sobre esse assunto importantíssimo, que é a nova e lindíssima aliança que Deus inaugurou no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver aqui Jesus Cristo como sendo o mediador dessa nova aliança. Já que nós vamos falar muito de aliança daqui para frente, nós precisamos saber o que é uma aliança, O que seria uma aliança, O que deveria ser uma aliança? Gente, presta atenção. Aliança, ela é um pacto entre duas partes, entre duas nações, entre duas pessoas, entre duas partes diferentes, onde as duas partes se comprometem a observar os termos impostos
dentro da aliança. De maneira que se uma das partes deixar de observar os princípios, né, esses requisitos impostos dentro da aliança, a outra parte fica desobrigada. Um dos exemplos muito comuns que nós vemos nos dias de hoje é a aliança do casamento. Né, quando um homem e uma mulher se juntam, né, eles fazem uma aliança diante de Deus e diante dos homens, e eles ratificam aquela aliança, né, eles fazem aquela aliança diante de Deus e eles são unidos, né, eles são unidos por aquela aliança, eles têm compromissos dentro daquela aliança. E nós vemos que hoje em dia, depois de feita aquela aliança diante do homem, diante das autoridades, diante de Deus, se uma das partes quebrar a aliança, né, a outra parte fica desobrigada. Nós vemos que hoje em dia muitas pessoas, né, eles esperam, né, no mundo, principalmente no mundo, dentro da igreja não é assim, mas no mundo as pessoas esperam, né, um ato de adultério para poder se separar e carregar os bens das outras, porque é assim que funciona. Tem uma aliança de fidelidade, o casamento é uma aliança de fidelidade entre as duas partes. Se uma parte se torna infiel, né, a outra fica desobrigada de cumprir a sua parte na aliança. Então a aliança é isso, a aliança é esse acordo, é esse pacto entre duas partes, né? Onde que as duas partes se comprometem a observar os termos impostos ali. Fidelidade, amor, respeito, são os termos impostos. Se ambas as partes não observarem esses termos, eles estão ali acontecendo a quebra da aliança. Então é sobre alianças, né? E sobre a nova aliança e a antiga aliança que nós vamos tratar hoje. No domingo passado, nós vimos acerca do ministério celeste de Jesus Cristo, né? Nós vimos alguns pontos. Eu só vou relembrar aqui para que nós possamos entrar já dentro do contexto, né? No culto passado, nós vemos aí alguns pontos acerca do ministério celeste de Cristo. O primeiro ponto que nós vimos foi que Jesus, ele é o único sacerdote que está sentado à destra da majestade no céu. É o único que subiu aos céus e que está sentado à destra da majestade. Chegou na maior posição que o homem poderia chegar. E ele chegou nessa posição e é o nosso irmão mais velho. O nosso maior representante, a pessoa que é totalmente favorável a nós. Cristo Jesus está sentado à destra da majestade no céu. O segundo ponto que nós vimos é o ministério de Jesus, ele é no santuário celeste feito pelas mãos do Senhor e não pelas mãos dos homens. Enquanto que os levitas, os sacerdotes levitas, eles ministravam no sacerdote terrestre, no tabernáculo terrestre, feito pelas mãos dos homens, Jesus ele ministra no tabernáculo celeste, ele ministra no céu. O seu ministério é no céu, é por isso que é eficaz. É por isso que a intercessão de Jesus por nós é eficaz. Se você orar, se você suplicar, se você pedir a Cristo, rogar a Deus que não te deixe cair em tentação, Deus não vai te deixar cair em tentação. Jesus diz na oração do Pai Nosso, né, não nos deixai cair em tentação. Ele está ensinando ali nós a suplicarmos a Deus que não nos deixe cair em tentação. Então, se nós nos achegarmos a Cristo através da oração, Ele nos guardará de todos os males, né? Ele nos dará conhecimento. Se você tem falta de conhecimento, peça que Deus te dá. Cristo está ao lado de Deus, intercede por você. Jesus fala, tudo que vós pedides em meu nome recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Né? Fala do ministério excelente, perfeito, porque ele está à destra de Deus no céu e ele é totalmente favorável a nós. Você pode pedir qualquer coisa no seu nome que Deus faz, porque Deus ama, visto que você ama a Cristo. Se você amar a Cristo, você pode pedir qualquer coisa no nome de Cristo que Deus te dá, porque Deus te ama, a visto que você ama a Cristo. Eu estou falando qualquer coisa, não no sentido que você pode pedir qualquer coisa, você pode pedir o que agrada a Deus, né? Tiago fala que tinha pessoas, né, que pedia mal porque pedia para gastar nos seus próprios delitos. Há pessoas que não recebem porque não sabem pedir, porque pede mal, pede para gastar nos seus delitos. Mas se você pedir de acordo com a vontade, de acordo com a palavra de Deus, Deus não nega bem nenhum àqueles que andam em retidão. Então nós vemos aí, né, o ministério celeste de Cristo, que entrando no tabernáculo celeste e ministra a nosso favor diante de Deus. O terceiro ponto que nós vimos
no culto passado, é o ministério de Cristo. Ele era grande porque ele era celeste, enquanto que o ministério dos... O autor está sempre fazendo uma comparação entre Cristo e o sistema judaico. Ele diz que o ministério de Cristo é grande porque ele era celeste, enquanto que o ministério levita era menor porque era terreno. E o quarto ponto que nós já vimos, né, fala de Jesus Cristo como sendo mediador de uma nova aliança. E é o tema que nós vamos tratar hoje, né? Cristo, ele é colocado pelo autor aos Hebreus aqui como sendo mediador de uma nova aliança, né? Nós vamos ver alguns pontos dentro desse tema. O primeiro ponto que nós vamos ver dentro desse tema é qual era a primeira aliança. Nós falamos de aliança, mas como eu disse no início, muitas vezes nós nem sabemos o que é uma aliança e nem sabemos se nós fazemos parte de uma aliança, e muito menos qual que foi a primeira aliança, né? Então a primeira coisa que nós devemos ver aqui é que nós precisamos saber qual que é a primeira aliança e, né, por que ela está dando lugar a uma nova aliança, né? O autor aos Hebreus diz aqui que pelo fato da primeira aliança ter defeito, ela estaria dando lugar a uma segunda aliança. Então é importante que nós saibamos o que é essa primeira aliança. Então vamos ver agora o que é essa primeira aliança. A primeira aliança consiste em Deus, né? Deus, ele chamou Abraão. Nós vemos lá que Deus chama o patriarca Abraão e Deus faz uma aliança com Abraão. Deus chama Abraão e Deus faz uma aliança com Abraão e também com os descendentes de Abraão. Deus escolhe um homem, Deus escolhe uma nação e Deus faz uma aliança com essa nação. Muitas pessoas perguntam por que foi Abraão, né, e não foi outros povos maiores. Por que foi Israel e não foi outros povos maiores? Né? A Bíblia não diz por que foi Abraão e não foi outro. A Bíblia diz porque Deus quis. Deus quis escolher Abraão e não escolheu o Egito, que era uma nação gigantesca, né, que era uma grande potência. A Síria também era uma grande potência naquela época. Os mesopotâmios eram uma grande potência. Os caldeus, né, eram grandes nações, mas Deus escolheu Abraão. Deus escolheu um pequenininho ali para mostrar a sua glória através de Abraão. Então Deus escolheu Abraão e fez uma aliança com Abraão. Deus deu a lei. A lei, ela era a base dessa aliança que Deus fez, né, que Deus fez com o povo. Nessa aliança, Deus prometia abençoá-los, né? Nessa primeira aliança, Deus prometia abençoá-los, Deus prometia protegê-los, Deus prometia prosperá-los, Deus prometia ser o Deus deles e Deus prometia introduzir eles na terra, né? Essa era a parte que cabia a Deus na aliança. Lembrando que a aliança são duas partes, uma parte e a outra parte. Então a parte de Deus era essa: Deus chamou eles, escolheu eles, deu a lei para eles, e nessa lei estava prometido que eles seriam abençoados, que eles seriam prósperos, que Deus seria o Deus deles, que Deus introduzia eles na terra. Agora vem a parte do povo. A parte do povo era cumprir a lei. Se eles cumprissem a aliança, se eles cumprissem os mandamentos, né, Deus cumpriria a sua parte na aliança, né? Porém, a parte do povo era os mandamentos. Eles deviam andar nos caminhos de Deus, eles deveriam permanecer nos caminhos de Deus, né? E assim Deus ele cumpriria toda a sua palavra sobre o povo. O problema foi que o povo não conseguia cumprir, não conseguia andar nos caminhos de Deus. E nós vemos isso claramente explícito no verso 9, quando Jeremias diz, quando Deus diz, através de Jeremias: não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, né? Pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles. Então, a parte do povo era observar a aliança. Se o povo observasse a aliança, Deus cumpriria a sua parte do pacto. Mas como o povo não observa a aliança, e quebraram a aliança de Deus, e nós vemos isso explícito. Na primeira vez que eles saíram do Egito, nós vemos que eles já fizeram um bezerro de ouro, né, e adoraram esse bezerro de ouro, quebrando assim a aliança de Deus. Eles estavam sempre cometendo a idolatria e etc. e tal. Eles não andaram na aliança de Deus, eles quebraram a aliança do Senhor, eles não deram ouvidos à aliança. Então, a primeira aliança consiste nisso. Aquela primeira aliança que Deus fez com o povo consiste nisso. Deus seria o Deus deles
E Deus deu a lei para que eles observassem como sendo a sua parte na aliança. Se eles observassem, a aliança estava feita. Se eles quebrassem, a aliança era desfeita. E nós vemos que eles não conseguiam permanecer na aliança. Aquela aliança que Deus fez com eles, ela tinha símbolos. Nós vemos aí alguns símbolos. Primeiro, a circuncisão era um símbolo daquela aliança. Todo homem ele deveria ser circuncidado no 8º dia de vida, né? Aquela circuncisão simbolizava a circuncisão do coração. Quando Deus usou aquele símbolo, ele estava querendo dizer que ele circuncidaria, ele tiraria a imundícia do coração nessa nova aliança. Nessa nova aliança nós temos o coração circundado. Deus tira a ruindade, a impureza, a maldade do nosso coração, o coração de pedra, e nos dá um coração de carne. É uma promessa para a nova aliança. Tirarei o coração de pedra e porei dentro de vós um coração de carne, e ainda colocarei o meu espírito. É uma promessa que Deus faz na nova aliança. Então a circuncisão ela apontava para isso. Segundo, a Páscoa, a Páscoa judaica era um símbolo dessa primeira aliança, Todo judeu, uma vez por ano, deveria sacrificar um cordeiro e comer a carne com pães sem fermento, que são os pães asmos, e ervas amargas. Era um símbolo, dessa primeira aliança. E o terceiro símbolo que eu coloquei aqui, acerca dessa antiga aliança, era a própria Arca da Aliança, que estava no tabernáculo, que representava a lei de Deus. Então, o primeiro ponto aqui que nós vimos é acerca dessa primeira aliança. Deus chamou um povo, entrou em aliança com eles e deu os mandamentos como parte das pessoas. Se eles cumprissem os mandamentos, eles permaneciam na aliança. Caso eles quebrassem, acontecia o que Deus falou: não atentei para eles. Então essa foi a primeira aliança, a antiga aliança. Também pode ser considerado como sendo o Antigo Testamento, pode ser, tem o mesmo valor, tem a mesma equivalência. Segundo ponto que nós vemos aí é acerca do defeito da primeira aliança. Está no verso 7. Diz assim, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Então o que o autor vai dizer aí é que aquela primeira aliança que Deus fez com Abraão e com seus descendentes, ela tinha defeito. Qual que era o defeito daquela aliança? A primeira aliança, gente, ela não tinha defeito no sentido de falha de Deus, no sentido de que Deus falhou, tinha alguma falha, no sentido de que Deus ordenou ela de maneira impura. Porque o próprio Espírito Santo, em Romanos capítulo 7, dá testemunho de que o mandamento ele é santo, ele é bom e ele é justo. Então, de que defeito que o autor está falando aqui? O defeito da lei é no sentido de que ela não pode aperfeiçoar o homem, Ela não pode aperfeiçoar, nós vemos isso no capítulo 7, A lei ela não pode aperfeiçoar, ela não pode aperfeiçoar coisa alguma. O defeito da lei é nesse sentido, que ela não pode aperfeiçoar o homem. A lei ela foi dada ao homem, e ela é muito rígida, ela exigia muito do homem, ela exigia perfeição total, ela exigia que o homem a cumprisse totalmente. Essa era a lei. Só que a lei ela não capacitava o homem a observá-la. A lei dizia: não mate, não rouba, não cobiça, não dirás falsos testemunhos, não ande como mexeriqueiro, mas a lei ela não dava a capacidade do homem a observá-lo. Essa era o defeito da lei. Ela exigia, ela era severa, mas ela não capacitava o homem a observá-la. Era impossível que alguém conseguisse observar a lei, porque ela exigia, e ela não capacitava o homem a observá-la. Diferente da antiga aliança, é que essa nova aliança, ela traz, ela nos torna perfeita, ela traz o pleno conhecimento de Deus, de maneira que nós podemos viver de acordo com a vontade de Deus. Então o defeito da lei era esse. O defeito da antiga aliança era esse. É por isso que ela está dando lugar a uma nova, porque ela era muito rigorosa e ela não capacitava o homem a observar. Paulo vai dizer lá em Gálatas 3, capítulo 10, que todos aqueles que estavam debaixo da lei estavam debaixo de maldição. Porque estava escrito: quem não cumprir toda a lei, seja
maldito. Quem não cumprisse toda a lei deveria ser maldito. Mas como a lei não nos capacitava, não nos dava força para observá-la, ninguém conseguia cumprir. Então a raça humana estava debaixo de maldição. É por isso que essa antiga aliança ela precisa ser trocada, né? Como ele diz aí, ó, de maneira alguma estaria buscando lugar para uma segunda. Se essa primeira fosse sem defeito, se ela pudesse aperfeiçoar o homem, não precisava de uma segunda aliança, né? Se ela pudesse nos dar o pleno conhecimento de Deus, não havia lugar, não havia necessidade de uma segunda. Mas a lei ela não podia nos dar o pleno conhecimento de Deus, porque ela era símbolo, ela veio como algo simbólico. O terceiro ponto que nós vemos aqui é que na própria antiga aliança já havia a menção de Deus que ele traria uma nova aliança, né? Na própria antiga aliança, nos próprios mandamentos, já havia menção de que era necessário uma nova aliança. Nós vemos aí do verso 8 ao verso 9, que o autor vai citar a profecia do profeta Jeremias, onde que Jeremias diz que Deus vai vir tempos virá em que Deus fará nova aliança. Deus trará uma nova aliança superior, com superiores promessas e favorável a nós. A primeira aliança ela não era favorável a nós. Sabe por quê, gente, que a primeira aliança não era favorável a nós? Porque ela exigia obediência total e ela não te capacitava a obedecer, né? Ela dizia que você deveria ser perfeito. Se você não fosse perfeito, ela te condenava, mas ela não proporcionava uma graça de maneira que você pudesse observar. É por isso que ela tinha defeito, ela era defeituosa, né? E nessa segunda aliança ela é favorável a nós, porque Cristo, ele nos capacita a observar os seus princípios. Ele cumpriu toda a lei e ele atribui isso a nós e com isso ele nos capacita a observar. Vamos ver então. Verso 8, ó. E de fato, repreendendo-os, diz. Jeremias vai dizer que Deus estava repreendendo o povo aqui, ó. O profeta Jeremias, ele profetizou no início do cativeiro, antes do cativeiro, né, e no período do cativeiro, ele profetizou contra o povo, né, porque o povo, eles tinham quebrado a aliança de Deus, eles serviam outros deuses, eles serviam a ídolos, a imagem de esculturas. E o profeta Jeremias, ele está profetizando, repreendendo eles, pelo fato de eles terem quebrado a aliança. Diz aí, ó. E de fato, repreendendo-os, dias. Aí vem dias, diz o Senhor. Deus vai dizer que vem dias em que firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Então o profeta Jeremias, ele já profetiza de que viria dias em que Deus ele substituiria aquela antiga aliança por uma nova aliança, né? Diferente daquela primeira aliança. Deus repreendendo o povo pelo profeta Jeremias, pelo fato do povo ter quebrado a sua aliança, ido após outros deuses, diz que vem dias em que ele firmaria uma nova aliança, não segundo a primeira, né? Porém superior e eficaz, e mais eficaz aquela primeira. E o ponto culminante aqui nessa ideia é de que nós somos participantes dessa segunda aliança, né? Pode ser chamada também de aliança da graça, onde que Deus não atribui a nós os nossos pecados, onde que há abundante perdão, onde que Deus não se lembra dos nossos pecados. Então a nova aliança, ela é maravilhosa, ela é superior. E nós vamos ver agora acerca dessa nova aliança. Todo mundo aqui entendeu acerca da antiga aliança, né? Eu só vou fazer um resumo mais uma vez, porque pela repetição, né, as pessoas compreendem. Paulo fala que ele não se cansava de escrever sempre as mesmas coisas para os Gálatas, porque aquelas coisas eram segurança para eles. Pela repetição eles gravavam e aquilo dava força para que eles pudessem viver. Então a antiga aliança constituía nisso, né? Foi a aliança que Deus fez com Abraão e com seus descendentes, e Deus deu a lei como método de observância. Se os descendentes de Abraão observassem a lei, eles permaneciam na aliança de Deus. Mas se eles quebrassem a lei,
a aliança era desfeita, a primeira aliança era desfeita. E nós vimos que eles quebraram, de todas as maneiras eles quebraram a aliança de Deus. Por quê? Porque aquela primeira aliança, ela tinha defeito, ela era defeituosa. A primeira aliança, ela não capacitava o homem a observá-la, né? O defeito dela era esse, ela exigia muito, ela cobrava muito, mas ela não dava a capacidade para que o homem a observasse. Então, dessa maneira, todo mundo ficou debaixo de maldição na primeira aliança, porque ela exigia observância total. E ninguém poderia observá-la. Esse era o defeito dela. Agora a segunda aliança. Nós vemos aí no quarto ponto, nós vamos ver as características da nova aliança, da segunda aliança. Nós vemos isso no verso 10 e verso 12. Do verso 10 ao verso 12. O autor aqui ele vai citar pelo menos 3 características da nova aliança. Vemos a antiga, agora vamos ver a nova aliança. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Aí vem a primeira característica. A primeira característica da nova aliança é que Deus ele traria a lei para dentro do povo, enquanto que a lei na antiga aliança era em pedras, né, em tábuas de pedra. Na nova aliança a lei seria posta dentro do povo. Então nós vemos aqui que já há uma evolução, algo maravilhoso aqui. Enquanto o povo judeu tinha a lei em tábuas que ficava dentro da arca da aliança, Deus fala que nessa nova aliança, né, a primeira característica dessa nova aliança é que ele traria a lei para dentro do povo, para dentro de nós. Olha o que ele diz aí no verso 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente, olha para você ver onde é que a lei ia ser posta, imprimida. Na sua mente imprimirei as minhas leis e também sobre o seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Então isso é extraordinário demais, né? É bom demais. Deus, na nova aliança, ele coloca as tábuas dentro de nós, né? Ele coloca a sua lei dentro de nós. Ele imprime elas na nossa mente e no nosso coração, né? Na antiga aliança, a lei ela era em tábuas de pedra, né? Nós vimos lá que Moisés sobe no monte e recebe as 2 tábuas com os 10 mandamentos. Na nova aliança, a lei ela é colocada dentro de nós, de maneira que todo aquele que crê verdadeiramente não vive pecando, porque a lei está na sua mente e no seu coração. O antídoto aqui para que o homem não vive pecando é justamente pelo fato dele ter a lei na sua mente e no seu coração. Todos nós que fazemos parte dessa segunda aliança, que cremos no Senhor Jesus Cristo, nós temos a lei gravada na mente e no coração, né? Já que nós, aí para você ver como que isso é interessante, já que nós temos a lei gravada na mente e no coração, como pode haver adultério se lá na sua cabeça e no seu coração tem escrito, não adulterarás? Você não consegue mais adulterar, porque toda hora que você for tentar adulterar, está escrito lá dentro, você não vai mais se esquecer. A nova aliança ela é fabulosa por causa disso, porque Deus escreveu aqui dentro, eu não consigo adulterar, porque está escrito aqui dentro e aqui dentro que eu não devo adulterar. Eu não consigo roubar, porque está escrito aqui dentro, não roubarás, e aqui dentro, não roubarás. É por isso que eu não consigo roubar. Por que eu não consigo mentir? Porque aqui está escrito, não dirás falso testemunho, e aqui também está escrito. Então eu não consigo, porque todas as vezes que eu vou para mentir, está escrito. A nova aliança ela tem essa característica, Deus traz a lei, os mandamentos para dentro da nossa mente e do nosso coração. Como eu vou cobiçar? Se aqui está escrito, não cobiçarás, e se aqui também está escrito, não cobiçarás, como que eu vou viver em fornicação? Como que eu vou fornicar se está escrito, não fornicará, o fornicador não entra no reino do céu? Todas as vezes que você for tentado a fornicar, vai estar escrito, né? Aqui. E aqui não fornicará. Agora, o que a pessoa pode fazer, ela pode não levar a sério, né? Ela pode virar as costas para a lei escrita. A lei está escrita, mas a pessoa pode falar, eu não estou nem aí para a lei de Deus. Então, a grande característica, a beleza da nova aliança, a primeira característica é que Deus traz o mandamento para dentro do seu povo. Na primeira aliança, o mandamento era em tábuas de pedra. Na segunda aliança, todos aqueles que creem verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo têm a lei dentro, na mente, no coração dele. Essa é a primeira característica que nós vemos da nova aliança.
Segunda característica que nós vemos da nova aliança aí é que na nova aliança todo o povo de Deus seria verdadeiramente convertido. Olha que interessante isso. Verso 11. Verso 11 diz assim, ó: e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Então, essa segunda característica que ela é sublime, porque ela diz que nessa segunda aliança todo o povo seria convertido. Olha para vocês verem a diferença. Na antiga aliança, muitos judeus, apesar de fazer parte da aliança pelo fato de ter nascido judeu, eles não eram convertidos, eles não tinham conhecimento de Deus. Muitos judeus que nasciam, né, eles faziam parte da aliança porque eles nasciam dentro do povo judeu, mas eles não eram convertidos. Tanto é que nós vimos que eles muitas e muitas vezes cometeram a idolatria, adoraram os deuses pagãos, adoraram Rifá, Baal, Aserá, Astarote, deus Reifão, adoraram muitos outros deuses porque eles faziam parte da aliança, mas eles não eram convertidos. Nessa nova aliança, porém na nova aliança, onde o nome de Jesus for pregado e crido, todos os que creem, todos os que crescem verdadeiramente seriam convertidos, né? Todo o povo de Deus dessa segunda aliança é convertido. Aqui não está falando de povo de igreja, né? Aqui não está falando de igreja, porque as pessoas podem falar, mas tem muita gente na igreja que não é convertida. Aqui não está falando. As pessoas que verdadeiramente fazem parte da aliança de Deus são aqueles que verdadeiramente creem, são trigo, as ovelhas. Porque Jesus fala que na igreja tem bodes e tem ovelhas, tem trigo e tem joio. Então, todo o povo de Deus é o trigo, todo o povo de Deus são as ovelhas. Os bodes não são povo de Deus. Os bodes não são povo de Deus. Então, nessa nova aliança, todo o povo de Deus seria convertido. Na antiga aliança, havia muitos judeus, né, que por fazer parte da aliança, por ter nascido judeu, não cria em Deus, não era convertido, né, adorava outros deuses e era pagão. Mas nessa nova aliança, todos conhecerão a Deus. Como diz o verso 11, todos me conhecerão, desde o pequeno até o maior deles, todos me conhecerão. Todos me conhecerão, dizendo aqui que todos terão conhecimento salvífico, todos crerão, todos aqueles, todo o povo de Deus crerá que Jesus Cristo é o Senhor. Aqui também, gente, aqui não é um argumento, né, para a pessoa desprezar o estudo, né, a teologia, porque a pessoa diz, lá diz que todos vão conhecer o Senhor, não precisa mais de ensinar, né? Que diz assim, ninguém jamais ensinará, não precisa mais de ensino, não precisa de teologia, não precisa de pregador, porque todos vão conhecer a Deus. Não é isso que Deus está falando. Aqui Deus está falando de conversão. O ensino é necessário dentro do princípio. É necessário que haja pastores, mestres, que preguem, que ensinem o rebanho de Deus a andar nos caminhos de Deus. Então, dentro do princípio é necessário. O ensino aqui que Deus fala, o conhecimento que todos terão dele é o conhecimento salvífico. Todos, ao ouvir o evangelho, vão ser salvos. Todos aqueles que creem. Essa é a segunda característica dessa nova aliança. Enquanto que na primeira aliança, muitos que faziam parte da primeira aliança não criam em Deus, eram idólatras. Nessa segunda aliança, todos aqueles que fazem parte dessa nova aliança é verdadeiramente convertido. Né? Fazer parte da aliança não é ir na igreja não, tá, gente? Eu quero que fique bem claro isso. Fazer parte dessa nova aliança não é ir na igreja, não é vestir uma roupinha bonita, não é falar a paz do Senhor. Fazer parte dessa nova aliança é ser realmente convertido, é se arrepender dos seus pecados e ter fé no Senhor Jesus Cristo. Se você tiver fé e se arrepender dos seus pecados, você faz parte dessa segunda aliança. Esse é o método pelo qual você é integrado na segunda aliança, é o arrependimento pela fé. Terceira característica dessa nova aliança citada aí pelo autor é que na nova aliança Deus usa de misericórdia e jamais se lembra do pecado. Verso 2, ó. Pois para com as suas misericórdias, com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aqui não significa que Deus não perdoava na antiga aliança, né? Porque muitas pessoas podem falar, então na primeira aliança Deus não usava de misericórdia para com os pecados do povo? Não, Deus usava de misericórdia. Aqui está dizendo o seguinte, na antiga aliança,
Deus perdoava. Todas as vezes que o povo pecava, o povo precisava levar um animal no templo, o animal era degolado e o sangue dele era aspergido para perdão do pecado. E todos os anos o sumo sacerdote, com sangue por ele, pelo povo, entrava no Santo dos Santos para fazer expiação por toda a congregação. Naquela época, aquele sacrifício ele era imperfeito. Aquele sacrifício, ele não podia tirar pecados, ele não poderia perdoar pecados. Aquele sacrifício apenas fazia recordação de pecado. Todos os anos Deus lembrava do pecado do povo, porque o sacerdote estava ali todo ano oferecendo o sacrifício pelos pecados do povo. Nessa nova aliança, Jesus Cristo, ele ofereceu um único sacrifício capaz de perdoar pecados de uma vez por todas. Porque Jesus ofereceu um sacrifício eficaz de uma vez por todos, não há mais recordação de pecado. Deus não se lembra mais dos nossos pecados, porque Cristo, uma vez por todas, morreu para perdoar esses pecados, então não há mais lembrança. Jesus não fica morrendo ano por ano, Jesus morreu de uma vez por todas, então Deus não se lembra mais. Ele diz, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus, ele usa de misericórdia porque ele manda Cristo para morrer pelos nossos pecados de uma vez por todas. Essas são as misericórdias de Deus. Por causa delas nós não somos consumidos. Por causa do que Jesus fez por nós, da sua morte e ressurreição, nós não somos consumidos. E ele jamais se lembra dos nossos pecados, porque eles não são mais trazidos à memória de Deus. Então esse aí foi a terceira característica dessa nova e superior aliança. Enquanto que na antiga aliança, os sacerdotes todos os anos faziam recordação de pecado por oferecer no Santo dos Santos sacrifício pelos pecados, Jesus, de uma vez por todas, na nova aliança, ele oferece um único sacrifício de uma vez por todas, capaz de tirar pecado, de maneira que Deus não mais se lembra, porque eles foram perdoados de uma vez por todos. De uma vez por todas. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo têm os seus pecados perdoados de uma vez por todas. Deus nunca mais se lembrará deles. Isso é segurança para nós. Quem é que gostaria que Deus todo dia se lembrasse dos seus pecados? Quem é que gostaria que Deus todos os dias se lembrasse das suas transgressões? Mas, através do sacrifício de Cristo, Deus perdoou totalmente os seus pecados. Quinto e último ponto que nós vamos tratar aqui, é acerca do fim da primeira aliança, Paulo o escritor vai tratar aí do fim da primeira aliança, está no verso 13. A antiga aliança está sendo encerrada, para dar lugar a uma segunda aliança, verso 13. Quando ele diz nova, que está falando da nova aliança que viria, torna antiquada a primeira, porque ela é nova, a nova aliança, então a primeira ela já não serve mais, ela é antiquada, torna antiquada a primeira. Aí ele diz, ora, aquilo que se torna antiquada, envelhecido, está prestes a desaparecer. Não está prestes, na época que ele escreveu aqui, já tinha desaparecido, porque a antiga aliança ela é encerrada com a vinda de Cristo. Com a vinda de Cristo, a antiga aliança é encerrada e dá lugar a uma nova aliança. O judaísmo é encerrado ali e dá lugar ao cristianismo. Então, ela encerrou a antiga aliança e deu início à nova aliança. Com a vinda de Cristo, se encerra a antiga aliança e inaugura a nova aliança. A morte de Cristo ela é a inauguração, a morte e a ressurreição de Cristo inaugura a nova aliança, nessa nova aliança fabulosa, onde que os nossos pecados são perdoados, onde que Deus não lembra mais dos nossos pecados. Nessa nova aliança, nós também temos parte. Como nós fazemos parte dessa nova aliança, nós também temos um dever. Qual que é o dever? Na antiga aliança, presta atenção, gente, que essa parte é importante para você saber qual que é o seu dever. Você que faz parte da nova aliança, você precisa saber qual que é o seu dever, Na antiga aliança, os israelitas precisavam observar a lei para continuar na aliança com Deus. Não era? Não que nós vimos?
Não é o que diz toda a Bíblia? Na nova aliança, o que é que nós precisamos fazer? Da mesma maneira, nós precisamos obedecer à lei para continuarmos na aliança. Só que nessa nova aliança, o que é que Deus fez? Deus manda Jesus. Jesus se tornou homem, Jesus se encarnou justamente para isso. Jesus se encarnou justamente para cumprir a lei como homem, que era o único capaz de cumprir. Então ele cumpre toda a lei no nosso lugar, né? E pelo fato dele cumprir toda a lei, ele atribui os méritos dele a nós. De maneira que Cristo já cumpriu. E se ele já cumpriu, nós fazemos parte da aliança. Se o judeu conseguisse cumprir a lei, ele estava seguro na aliança. Mas se ele não cumprisse, ele caía da aliança. Como Jesus já cumpriu tudo para nós, significa que nós estamos seguros. Né? A aliança de Deus não finaliza, não há como cair da aliança, não há como perder, né? Não há como você sair da aliança se você realmente crê no Senhor Jesus Cristo. Né? O bom da nova aliança é isso, porque Cristo cumpriu toda a lei e atribuiu esse mérito a nós, nós não podemos cair da primeira aliança, de maneira que nós ainda temos que observar a lei, só que hoje em dia nós observamos a lei não para permanecer na aliança, nós observamos a lei porque nós já fazemos parte da aliança, nós observamos a lei por amor. Né? Ninguém aqui é obrigado a observar a aliança, nós observamos a lei por amor, porque Deus já nos fez participantes da aliança através de Cristo, é que nós observamos a lei. Nós não observamos para, se eu não cumprir os 10 mandamentos, eu caio da aliança, eu perco a aliança que eu tenho com Deus. Não, porque Cristo já cumpriu, nós estamos seguros. Então nós cumprimos, nós observamos a lei por amor. Né? Nós observamos a lei como forma da nossa gratidão. Amém? Eu vou finalizar então com o seguinte. Eu vou finalizar com uma reflexão. Eu gostaria que vocês refletissem acerca disso. Acerca do fazer parte dessa nova aliança. Como que eu faço para fazer parte dessa nova aliança? Talvez você esteja aqui, talvez você já ouviu o Evangelho muitas vezes, talvez você já participou de muitas igrejas, talvez você já foi em muitas igrejas, mas você nunca decidiu por Cristo, você nunca decidiu crer de verdade, você nunca decidiu entregar a sua vida totalmente nas mãos de Cristo e por isso você não faz parte dessa nova aliança. O que eu gostaria de ver com você essa noite era justamente isso. Como que você faz para entrar nessa nova aliança, para fazer parte dessa nova aliança? Não é difícil, é muito fácil. Jesus fala que todo aquele que se arrepender dos seus pecados, todos aqueles que crê no Senhor Jesus Cristo, todos aqueles pela fé será salvo. Todos aqueles podem fazer parte da aliança pelo arrependimento e pela fé. Como que eu faço para fazer parte dessa nova aliança? Arrependa dos seus pecados, creia que o Senhor Jesus Cristo morreu por você e você será, você será aceito no corpo de Cristo. Você será aceito nessa aliança. Então não perca tempo, não gaste a vida com bobeiras, arrependa dos seus pecados, creia e seja feliz, creia e seja abençoado, creia e receba as bênçãos dessa nova aliança, dessas superiores promessas. Só através do arrependimento, só há uma maneira de fazer parte dessa nova aliança, através do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Amém? Nós vamos